atuando em mais de 1.000 fazendas leiteiras. Foi vencedor do Prêmio Impacto, oferecido pelo Milk Point no ano de 2014. Marcelo, por favor. Pessoal, bom dia. É uma satisfação estar aqui, agradecer ao convite do Marcelo, a organização do evento, o pessoal que apoia, que patrocina, que permitiu que a gente estivesse aqui para falar um pouco com vocês hoje do trabalho que a gente vem realizando aqui no Paraná, aqui nos estados do Sul e outros estados do país, com o objetivo de desenvolver produtores de leite, né? Pegar aquele produtor que a gente viu ontem aqui, que é pequeno, faz parte da grande maioria dos produtores, principalmente do Sul, né? Que esses produtores acabam não tendo acesso a um trabalho de conhecimento técnico, um trabalho que possa promover crescimento, desenvolvimento e principalmente geração de renda. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco do que a gente tem feito, né? A gente conhece grandes projetos, principalmente aqui no Sul, de transferência de tecnologia, do professor Wagner Pesco, o próprio trabalho da Roberta, outras pessoas que estão trabalhando para desenvolver os produtores. Então a gente vai mostrar o que a gente tem feito nesse sentido, né? Que técnicas a gente tem usado, como é que a gente tem abordado esses produtores e que resultado a gente tem obtido com isso. Eu faço parte da Cooper Ideal, né? A Cooper Ideal é a cooperativa para inovação e desenvolvimento da atividade leiteira. Aqui a gente vai fazer um breve resumo aqui do trabalho que a gente faz, da nossa empresa. Nós somos 25 técnicos de campo, nós atuamos em 14 estados, a Roberta falou de 13, na realidade a gente começou um trabalho no Ceará, e tem alguns produtores aqui do Ceará, e eu esqueci de colocar o Ceará numa apresentação que a gente fez e o pessoal me cobrou. Então está aí o pessoal do Ceará também, são 14 estados, mais o Distrito Federal, e a gente atua, a nossa origem foi aqui no Sul, a sede da nossa cooperativa é em Londrina, aqui no Paraná, e com esse trabalho a gente atende hoje 145 municípios no Brasil todo, trabalhamos diretamente com mais ou menos 1.100 propriedades leiteiras, mais ou menos 50% dessas propriedades são propriedades aqui do sul do país, né? Dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente faz um trabalho também de capacitação de técnicos, preparando técnicos de outras regiões para poder executar esse trabalho de desenvolvimento dos produtores. A gente tem aqui um grupo de produtores do Tocantins, através do Sebrae a gente faz um trabalho lá, esses produtores vieram aqui junto com outros produtores de outros estados, de Goiás, do Ceará, do Mato Grosso do Sul, para conhecer o trabalho que a gente faz aqui. Então a gente faz também esse trabalho de capacitação de técnicos para que a gente possa preparar mais gente para aplicar a metodologia que a gente usa, né, no sentido realmente de desenvolver os produtores e de gerar renda na atividade. Em relação ao trabalho do Sul, né, que um perfil do produtor que a gente encontra, do produtor que normalmente a gente trabalha aqui na região Sul, só para a gente se situar, os produtores que a gente trabalha normalmente têm uma característica familiar, e quando a gente fala familiar, a gente não está falando só do pequeno, a gente tem produtores de 5.000 litros por dia, que a condução é familiar, que a família está ali envolvida, ajuda nas atividades, gerencia o processo. Então, toda vez que a gente falar de familiar aqui, a gente não está falando que é pequeno ou que é grande, mas que tem a família envolvida no processo produtivo. E essa é uma característica importante do trabalho na região Sul, é onde a gente consegue os melhores resultados com o trabalho técnico. Isso é um potencial que a gente tem que explorar aqui na região Sul, porque existe toda uma estrutura do produtor presente ali, da família estar ali ajudando a executar e a gerenciar esse trabalho. Uma outra característica familiar que a agricultura familiar coloca no processo é o fato dessas famílias viverem em comunidade, terem a sua vida ali no meio rural, diferentemente de outras regiões onde a gente atua, que o objetivo do produtor é crescer para poder ir embora para a cidade, para ter uma casa na cidade. Aqui no Sul não é assim, o produtor quer crescer para poder permanecer ali no seu meio, ali com a sua comunidade, ali com seus amigos, com seus parentes. Então isso aí é muito favorável em relação à estrutura fundiária do Sul e em relação ao trabalho que a gente desenvolve, aos resultados. Esses produtores que a gente trabalha normalmente têm o leite como principal atividade. Nessa região aqui do Oeste, do Sudoeste, a gente tinha muitos produtores que quando entraram no trabalho trabalhavam com fumo, por exemplo.
né, com produção de fumo, uma atividade desgastante, uma atividade bem menos nobre do que a produção de leite. E só para exemplificar, aí, muitos desses produtores abandonaram essa atividade e hoje estão se dedicando exclusivamente ao leite, porque conseguiram gerar renda no leite, né? Então, mas normalmente o leite é a principal atividade das fazendas que a gente trabalha. A produção média desse pessoal no início do trabalho, quando a gente identifica esses produtores e começa a trabalhar, normalmente é inferior a 100 litros por dia, são produtores pequenos, né, em relação ao volume, e com isso esses produtores não conseguem gerar renda suficiente para atender às suas necessidades, né, renda para poder educar os seus filhos de maneira adequada, e acaba que, como o produtor não tem renda, ele é o primeiro a incentivar o filho a sair da propriedade. A realidade é essa. Então a gente tem que gerar renda no processo produtivo, a gente tem que viabilizar economicamente essas atividades, para que o produtor possa mostrar para os filhos que aquilo que ele faz é um bom negócio, que aquilo tem resultado, e assim motivar o filho a tocar o negócio, e aí a gente resolver a questão da sucessão familiar. A sucessão familiar está diretamente relacionada à renda. Se não tiver dinheiro, o filho não vai ficar mesmo. Ah, mas tem casos que tem dinheiro e o filho vai embora, mas ele vai embora por opção, não por falta de opção. Normalmente, quando um filho abandona um negócio, ele abandona por falta de opção. Então nós temos que criar uma opção para ele, e aí ele vai escolher se ele quer ficar ou não. E essa opção, ela passa obrigatoriamente pela geração de renda. A questão da preservação ambiental, tudo isso aí é fruto da geração de renda. Então nós temos que buscar renda na propriedade leiteira. São propriedades, principalmente aqui nessa região do oeste, do sudoeste, pequenas, né? Normalmente as áreas são inferiores aí a 20 hectares. A gente encontra bons animais em grande parte dos rebanhos. Existe um trabalho genético de muitos anos que é feito aqui no sul, com a participação das prefeituras, das instituições, e isso favorece muito o trabalho que a gente faz. Por quê? Porque a partir do momento que você tem genética na fazenda, e aquela genética não está sendo explorada por uma série de motivos, por uma falta de alimentação adequada ou por falta de manejo, à medida que você resolve essas questões, você tem um salto muito rápido de produção. Porque o animal produz, o animal está esperando condições apenas. E quando a gente oferece essas condições, você tem um ganho rápido, um ganho significativo. Diferentemente de outras regiões do país, onde a gente cria toda uma base de alimentação, de manejo, e o animal engorda. Por quê? Porque o animal não tem aptidão leiteira, e aí você tem que passar por todo um processo de substituição ou de melhoramento genético de longo prazo. Isso acaba que você tem uma demora maior nessas regiões onde a genética é inferior do que a gente encontra aqui na região sul. Então, quando a gente consegue resolver algumas questões aqui, você normalmente consegue ter um impacto grande no resultado da fazenda. E a gente vai ver isso em alguns casos, com alguns casos que a gente vai mostrar. Existe um potencial produtivo muito grande nessas propriedades que é muito pouco explorado, né? A gente vê uma propriedade de 20 hectares produzindo 100 litros de leite por dia, foi o que um amigo ontem colocou aí. Numa situação dessa aqui, com 20 hectares de terra, para produzir 100 litros de leite por dia, não paga. O que você tem de capital empatado no negócio é muito dinheiro para produzir pouco leite, né? A gente tem um índice que a gente usa, que você divide o patrimônio pela produção diária, para você chegar, para você obter quantos reais foram investidos para você produzir um litro de leite. Num caso desse aqui, se você pega o patrimônio desse produtor e divide pela produção diária, certamente você vai ter mais de 3 mil reais investidos para produzir um litro de leite por dia. Quando o aceitável é abaixo de R$ 1.500 para produzir um litro de leite por dia. Então você tem muito dinheiro empatado e produz muito pouco, né? Então, quer dizer, você tem um potencial ali que precisa ser explorado. Você tem muita terra, você tem um capital alto em animais, em instalações, em maquinário, e agora nós precisamos produzir leite nessa mesma área. Então, esse trabalho que a gente faz é buscando explorar esse potencial, e a gente vai ver que a gente consegue explorar de maneira significativa. Há uns 15 dias atrás, a gente esteve em Campo Grande e a gente participou de um evento lá, e o professor Fábio Haddad, ele foi um dos palestrantes, e ele, com muita propriedade, ele estava mostrando que, na visão dele, o Brasil está na 5ª divisão. Se existisse um campeonato mundial de leite, o Brasil estaria disputando a 5ª divisão. Isso não era ele que estava falando, eram os números. E ele falou com muita propriedade. A gente que milita no leite às vezes não gosta de ouvir certas coisas, mas ele tem toda a razão. Em números médios, nós estamos na 5ª divisão do leite.
né? Mas quando a gente começa a explorar esse potencial produtivo, a aplicar conhecimento no que a gente faz, a gente vai ver que a gente consegue ter produtores disputando a primeira divisão do leite no mundo. E disputando para ganhar, disputando com Barcelona, com Real Madrid. Agora isso aí é possível a partir de quê? A partir do momento que você coloca conhecimento no processo produtivo, e é isso que a gente tem tentado fazer. E a gente encontra muita gente com vontade de crescer. Muita gente que, em muitos casos, não tem acesso a um trabalho técnico que possa realmente mudar a situação dele, mas que ele está ali procurando uma forma de evoluir, de crescer, de gerar renda, de oferecer uma vida digna à sua família e poder permanecer no negócio. Aqui para ilustrar alguns produtores que a gente trabalha, a gente vê a questão da produção de forragem. É possível a gente trabalhar, e a gente vai ver isso, com forragens tropicais de alta produção, mesmo na região sul, a questão genética, a questão daqui de tentar aproveitar o máximo possível aquilo que o produtor tem na fazenda. Como a gente falou, já existe muito investimento da fazenda, o trabalho não adianta chegar lá querendo que ele invista mais no negócio, a gente tem que aproveitar o que ele tem, né? E aproveitar isso aqui, ó, o produtor envolvido, a família envolvida no negócio. Isso aqui é a chave do negócio. A família participando, e a partir do momento que a gente põe conhecimento no negócio, a coisa deslancha, a coisa vai embora, e não tem por que ser diferente. Agora, como desenvolver esses produtores? A gente viu que são muitos produtores com pouco leite. Que estratégia que a gente vai usar para tentar desenvolver esse pessoal? Primeira coisa é tentar identificar aqueles produtores que têm um perfil adequado para o que a gente quer. Se a gente quer colocar um trabalho ali que traz inovação, que traz desenvolvimento, que traz conhecimento, a gente precisa identificar produtores que aceitem isso, que queiram isso, que tenham ambição de melhorar. E quando a gente fala ambição, a gente não está falando de ganância. Ganância é você querer as coisas a qualquer custo. Ambição não, ambição você tem que acordar e querer melhorar todo dia. Você colocar sentido naquilo que você faz. O produtor acorda de manhã e não sabe o que ele vai fazer no dia, ele ordenha as vacas e começa a inventar serviço. Então ele trabalha o dia todo e tudo aquilo que ele fez não gerou um centavo a mais de renda no processo. E nós temos que direcionar o trabalho dele. Você chega na propriedade, ele mostra a mão dele tem calo para todo lado, ele está trabalhando, ele é trabalhador, agora precisa pôr sentido no trabalho. Então a gente precisa identificar esses produtores. Esse é a grande dificuldade. Você tem muita gente, e às vezes você trabalha 6 meses, 1 ano com um produtor, e depois você descobre que na realidade ele não queria. E aí você perdeu tempo com ele e deixou de atender um outro que talvez quisesse. Então nós precisamos identificar esses produtores com a ajuda das instituições do Estado, públicos, com a ajuda dos laticínios que captam o leite, para poder entender, ali tem um cara bom, ali tem um cara bom. É como foi dito ontem aqui pelo Marcelo, pelo Ronei, não tem como a gente levar todo mundo. A gente tem que buscar e identificar aqueles que realmente querem crescer e querem evoluir com o negócio. Criar nesses produtores o hábito das anotações, né? Aqui algumas anotações que a gente cobra nesse trabalho, que a gente faz. Se o produtor não fizer isso, ele está fora, não tem como. E a gente precisa criar esse hábito, que a gente precisa trabalhar o gerenciamento das fazendas. É muito fácil você chegar na fazenda e ver lá um animal passando fome, de imediato você sabe o que tem que fazer comida. Agora tem uma série de ações que você tem que tomar dentro do processo produtivo que você não enxerga. Você precisa de números que vão mostrar os gargalos do negócio, vão mostrar as fragilidades da fazenda, para a gente poder atacar e melhorar aquilo, que vão mostrar o ponto forte da fazenda. Então, sem gestão, não tem muito para onde a gente ir. Isso aqui não tem nada a ver com tamanho, isso aqui é disciplina, isso aqui é organização do negócio. Então, a gente cobra isso aqui talvez seja o maior limitante ao crescimento do nosso trabalho. À medida que você cobra um comprometimento maior do produtor nesse sentido, muita gente não quer fazer, não quer anotar nada, não quer... Aí não dá para trabalhar. A primeira dificuldade que ele tiver, ele vai levar a culpa em cima do técnico. E se não tem número para o técnico mostrar para ele o que está acontecendo, não vai ser dele mesmo. E aí vira aquela briga que nunca acaba. Aí depois que o produtor começou a anotar e as informações já estão sendo confiáveis, a gente, no nosso caso, a gente usa uma planilha de avaliação econômica e zootécnica, e dessa planilha a gente vai tirar índice, vai tirar indicadores para a gente poder trabalhar, para a gente melhorar, para a gente poder evoluir, para a gente comparar a evolução do negócio de um ano para o outro. Além dessa questão da gestão, a gente tem trabalhado intensificando o sistema produtivo, usando plantas de alto potencial produtivo,
Por quê? Porque se a gente tem uma restrição de área, se as propriedades são pequenas, se a gente tem uma restrição de capital, a gente tem que tentar direcionar o trabalho para áreas pequenas do sistema. O produtor não tem dinheiro para mudar a propriedade inteira. Você não tem, então vamos começar pequenininho, começa com meio hectare, com 1 hectare. Porque para você reduzir a necessidade de capital inicial do processo. Agora, se essas áreas vão ser pequenas, elas têm que produzir muito. Você tem que ter áreas produtivas. Não adianta você fazer uma área pequena e colocar uma vaca lá dentro. Ah, eu tenho 15 vacas. Não, mas não, vamos fazer comida para uma. Não resolve o problema. Então nós temos que intensificar o sistema, né? Então aqui algumas fotos, alguns exemplos. Mas isso aqui é só para pequenininho? Não, isso aqui é um produtor de 5 mil litros. Esse aqui é um produtor que intensificou 1,8 hectare de Mombaça, em Itamarana. Está aí o Valdeci. Uma área de Mombaça, 1,8 hectares, ele chega a trabalhar com 32 vacas nesse 1,8 hectares. Ah, mas como é que produz tudo isso? É fertilidade. Põe fertilidade do solo, trabalha com manejo, a planta produz, você põe um animal lá e colhe aquilo e transforma em leite. Então, isso aqui, por exemplo, a região do Areni do Caiuá, né, ali Santo Antônio do Caiuá, mas lá não produz nada, lá é uma areia danada. Produz. Não produz nada porque não tem fertilidade. Vamos recuperar e vamos pôr o negócio para trabalhar. Isso aqui é no Mato Grosso do Sul, no assentamento do Mato Grosso do Sul, em Cidrolândia. Está lá, está trabalhando. Os conceitos são os mesmos. A gente vai adaptar a realidade de cada região, a cada situação, a cada produtor que a gente tiver desenvolvendo esse trabalho. Buscando sempre melhorar a qualidade das pastagens, né? Só que são mudas, é uma técnica que um produtor que a gente começou a trabalhar, desenvolveu, de produzir mudas em bandeja. Foi um produtor aqui de Nova Laranjeiras, aqui próximo, inclusive a gente teve essa semana lá visitando. Porque o produtor quer formar uma área de pastejo, ele vai lá no vizinho, pega a muda de giz, de tifto, de coast cross, enche uma carreta, joga na área, mete a grade em cima, aí o mato vem, nasce, aquela bagunça, aí tem que plantar de novo, e passa um ano, passa 2 e não estabelece uma área. Faz aqui, ó, faz as mudinhas na bandeja ali, com 25 dias a muda está pronta, vai, leva para a área, estabelece o sistema, com capricho, com zelo, para fazer as coisas de uma vez só, não ficar aquele negócio de fazer 10 vezes a mesma coisa. Colocar conhecimento naquilo que faz, para você ter uma planta como essa aqui, ó, isso aqui é um giz, no ponto de pastejo, você não vê talo, você não vê aquela, mas isso aí só dá talo, você põe a vaca lá dentro, a vaca fica em cima e fica berrando, não tem manejo assim mesmo, o animal não é bobo. Então nós precisamos colocar conhecimento naquilo que faz, né? Trabalhar a questão das plantas de inverno, isso aqui é ZV em trevo, tem potencial, a região tem muito potencial, tem plantas adequadas, agora nós precisamos colocar um pouquinho de sentido no que a gente faz. Está aqui, ó, o gigs, esse é um sínodo, quando isso aqui é bem manejado, é mais de 20% de proteína, 66, 67, 68% de energia, e aí você tem uma base da alimentação com volumoso de qualidade. Toda vez que você tem um volumoso de qualidade, você reduz o uso de concentrado. Quando você reduz o uso de concentrado, cai o seu custo de produção, você passa a ser competitivo. Não adianta produzir a qualquer custo, de qualquer jeito. A gente está inserido no mercado e a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, não é só para produzir. Aqui é um exemplo, esse aqui é um produtor, é o técnico tirando uma amostra de Tifton 85, do produtor de Porto Rico, aqui no Paraná, divisa lá do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Tirou isso aqui, mandou para o laboratório, está lá 20% de proteína, 68% de energia. Se você coloca no NR6 isso aqui para balancear uma dieta de 23 litros de leite, você precisa de meio quilo de farinha de soja, 2,5 kg de milho, mais sal mineral, você fechou a dieta. Agora você vê produtor aí para a vaca dá 23 litros de leite, ele está dando 7, 8 kg de concentrado para a vaca. Aí ele fala, esse negócio não dá dinheiro. Eu recebo o cheque, eu tenho que deixar lá na loja pecuária no fim do mês, não me sobra nada. Aí ele corre para o lado e vai brigar por causa de preço. Por quê? Porque ele não trabalha a base do sistema. Se ele trabalha com pasto, faz pasto de qualidade. Se ele trabalha com silagem, faz silagem de qualidade. Para de brigar com o laticínio. O preço de leite é uma maneira de você melhorar a renda, e você tem que buscar um preço de leite melhor, sempre que possível. Mas existe muito mais coisa dentro da fazenda que você pode fazer do que ficar só brigando pelo preço de leite. Você perde o foco no que você faz. Agora, por que o produtor briga tanto pelo preço? Porque a única informação que ele tem é o preço. Chega um papel lá, uma nota lá com o valor que ele recebeu. O custo ele não anota nada, ele não gerencia nada, como é que ele vai melhorar alguma coisa? Se a única informação que eu tenho é o preço, eu vou brigar pelo preço. Então vamos mudar o jeito de fazer as coisas. Quando eu falo isso, não é só para o produtor, é para nós que somos técnicos.
Vamos atuar de uma maneira que a gente consiga abrir a visão do produtor para o que é o sistema de produção, para o potencial que existe ali atrás daquele negócio que ele não está enxergando, mas que nós, como técnico, temos que enxergar, senão não faz sentido você ser técnico. Você chega ali e enxerga mesmo que o produtor, né? Como o pessoal de Piracicaba fala, né, Alexandre, é o galo cego, joga a milho no pé dele, ele bica o dedão, ele bica o milho. Vamos abrir o olho. Uma outra técnica que a gente usa é a sobressemeadura de inverno. Na mesma área que a gente tem a planta tropical no verão, a gente usa aquela área para trabalhar a planta de inverno, para você não deixar a área parada, trabalhar o ano todo. Porque você formei uma área de planta tropical no verão aqui, agora vem o inverno, essa planta não produz mais, esfria. Essa planta precisa de calor, precisa de luz. E eu vou deixar essa área parada? Não, eu vou usar essa área. Então nós vamos pegar essa área e sobressemear a planta de inverno. Então um exemplo aqui, ó, isso aqui é uma área de Tifton, o morrinho lá é a referência, né? Uma área de Tifton está aqui, ó, fevereiro, está no verão, está trabalhando o Tifton. Entrou o inverno, aqui está em julho, está a mesma área, o morrinho lá em cima, está aqui a aveia. Está terminando o inverno, como você semeou a aveia e azevém, lá no final do inverno, está o azevém aqui, terminando o ciclo dele, terminou a aveia, o azevém veio, e aí o Tifton volta de novo. Então você não para de usar a área. E quando a gente fala de intensificar o sistema de produção, essa propriedade, por exemplo, essa área que a gente está vendo aqui é uma área de 1,2 hectares. São dois sistemas de 6 mil metros quadrados. Um sistema aqui, outro sistema lá no fundo. Então em 1,2 hectares, o que a gente tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem duas aqui, 10, 12, 13, 14, 15 vacas. Tem 16 vacas, na verdade, aqui. E 1,2 hectares. Então nós conseguimos colocar muitas vacas em pastejo numa área pequena. Olha, isso aqui não é do nada. Isso aqui tem base em fertilidade do solo. Isso aqui tem base em manejo do sistema. Na interação ali, animal, planta, homem, isso aqui tem que ser bem trabalhado. O produtor precisa ter conhecimento para poder aplicar isso aqui. E é isso que nós temos que levar para ele, para que ele tenha condição de mudar a situação dele. Se ele tem uma área de terra, que ele possa usar essa área o ano todo. Vai usar o ano todo, com qualidade, com bons animais em cima da área, porque isso aqui tem um custo, isso aqui não é gratuito. Deixa eu acelerar aqui, senão as plaquinhas começaram a subir. Essa área aqui é uma área de aveia, aqui embaixo está Tifton. Esse aqui é um produtor de 3 mil litros por dia. Como ele trabalha muito bem a produção da planta tropical, baseado na fertilidade, quando ele põe a planta de inverno, ela produz muito também. Então o Tifton está aqui embaixo. Quando terminar o inverno, esquentou, ele volta. Irrigando as pastagens sempre que possível. É uma ferramenta. Se a gente quer trabalhar com pastagem, o nosso grande gargalo, o que é? É o clima. Se você trabalha com pastagem, você trabalha com gigs lá com 18 dias lá de intervalo de pastejo, 17 dias, se você pegar 10, 12 dias sem chuva, mais da metade do tempo de crescimento do capim não tinha umidade. Então, sempre que possível, trabalhar com irrigação, com sistemas pequenos, de baixa pressão, com custo mais baixo, né? Mas é uma ferramenta excelente, não é a primeira coisa que a gente coloca nas fazendas, normalmente é a última. Por quê? Porque você precisa ter fertilidade, você precisa aprender a trabalhar com aquela planta. Irrigação virou uma moda, todo mundo quer irrigar, e o cara quer jogar água onde não tem nada, só tem a planta, fertilidade zero. E aí o resultado vai ser muito ruim, o investimento não vai ter retorno. Suplementando o rebanho no período do inverno. Por que eu coloquei cana aqui? Porque dependendo do perfil da propriedade, o produtor não tem maquinário para trabalhar com silagem, não sabe fazer silagem. Então faz uma cana bem feita. Mas o que é uma cana bem feita? Uma cana bem feita é isso aqui, ó. É uma cana de 200 toneladas por hectare. Ah, mas isso aí é onde? Lá no Arenito Caiuá, onde não produz nada. Essa propriedade aqui, Santa Cruz do Monte Castelo. Então, se você produz 200 toneladas de cana, às vezes produz até mais no hectare, você viabiliza as pequenas áreas. Né? Não, mas eu quero trabalhar com silagem. Consegue fazer silagem? Tem maquinário? Então vamos fazer silagem. Não tem problema nenhum. Tem genética para comer silagem? Então vamos fazer. Tem área para fazer silagem? Tem, não tem. Vamos fazer uma caninha bem feita, um arroz com feijão bem feito e vamos viabilizar esse troço. Trabalhando técnica simples, o bebedouro carrapato, você coloca o bebedouro nos piquetes que a vaca está pastejando naquele dia, para você oferecer conforto para o animal mudou de piquete, você vai lá e muda o bebedouro. Coisa... Sombreamento, para você oferecer conforto para os animais.
Você poder explorar o potencial dos animais. Quando você começa a trabalhar essas questões de conforto, você pode trabalhar o melhoramento genético sem problema nenhum. Porque as coisas são compatíveis, você tem um animal melhor numa situação melhor. Usando algumas ferramentas de controle, quadro reprodutivo, para trabalhar a reprodução aqui, a reprodução arrebenta com o rebanho. Se nós estamos trabalhando a questão de alimentação, nós precisamos ter vacas em lactação, que é o que paga a conta do sistema, nós precisamos trabalhar a reprodução, controlando o sistema, medindo temperatura, chuva, pesando os animais em crescimento. Tudo coisa simples, não tem nada de outro mundo, mas coisas que causam um impacto tremendo na propriedade, quando é aplicado. E sempre com esse objetivo aqui, ó, aumentar a quantidade de vacas em lactação no rebanho. Por que eu quero aumentar a quantidade de vacas em lactação no rebanho? E para medir isso, eu uso esse índice aqui, ó, vacas em lactação por hectare. Por que eu quero pôr mais vaca em lactação nas fazendas? Porque quem paga a conta da fazenda não é bezerra, não é novilha, não é macho, não é touro. Quem paga a conta da fazenda é vaca em lactação, não é vaca seca. E a gente olha a estrutura dos rebanhos dos estados, e no Paraná, nos estados do sul não é diferente. Você tem uma porcentagem muito grande de animais que não geram renda nenhuma. Bezerra, novilha, vaca seca, e aquilo que paga a conta, você tem pouco na fazenda. Existem diagnósticos aí em vários estados, o diagnóstico de Goiás, por exemplo, de Minas, que você tem em torno de 30% do rebanho composto por vaca, 70% é bezerra, é novilha, é macho. E desses 30% que é composto por vaca, tem 25%, 20% produzindo. Então você tem 20% dos animais que põem dinheiro e 70% dos animais que não produzem nada. E ainda tem que, e esses 20% de vacas na lactação ainda tem que dar lucro para o dono. Então nós precisamos melhorar essa relação, nós precisamos ter mais vaca em lactação no processo. E esse é o grande diferencial, é o índice que resume tudo que a gente faz na fazenda. Vaca em lactação por hectare. Toda vez que a gente conseguir aumentar esse índice aqui, a gente aumenta leite, a gente aumenta a renda e a gente vai ver isso. Tá? Esse aumento de vacas em lactação por hectare causa uma mudança drástica no sistema econômico da fazenda. Né? É um índice fácil de ser calculado, é só você dividir o número de vacas em lactação pela área que você usa. Na média do ano eu tive 20 vacas na lactação e usei 20 hectares. Dividiu 20 por 20, eu tenho uma vaca na lactação por hectare. É muito fácil de ser calculado. É fácil de ser calculado, mas é muito difícil de ser obtido, de ser melhorado. Por quê? O que influencia em vaca na lactação por hectare? Primeira coisa, é a estrutura do rebanho. É o que a gente estava falando aqui. Eu tenho que ter um rebanho, né? Isso aqui a gente tem que buscar, a gente não tem que ter obrigatoriamente na nossa propriedade, mas é um número a ser buscado. Eu tenho que ter um rebanho composto com pelo menos 60% de vacas. Se eu tenho 100 cabeças na fazenda, eu teria que trabalhar com pelo menos 60 vacas, dessas 100 cabeças. Não é eu ter 100 cabeças e eu tenho 30 vacas. Eu tenho que buscar vaca no meu sistema. Porque como a gente viu ali, é o que vai pôr leite no negócio. Só que eu tenho que buscar vaca, mas não adianta eu só ter vaca, eu tenho que ter vaca em lactação. Eu tenho vaca, mas 70% das minhas vacas estão secas. Vaca seca também não põe renda. Então eu tenho que melhorar a minha estrutura, mas sempre buscando aumentar a porcentagem de vaca em lactação no rebanho. Eu tenho uma determinada quantidade de vacas e eu tenho que ter pelo menos 83% dessas vacas produzindo. Né? Esse índice é obtido de que maneira? Você divide o período de lactação médio das fazendas pelo intervalo entre parto e multiplica por 100. Aqui, ó. Período de lactação é o tempo que a vaca está dando leite, do dia que ela para até o dia que ela seca. Está ligado diretamente à persistência da lactação. Eu não posso ter vaca que seca aí com 6, 7 meses de lactação e essa vaca seca, que é uma característica dos rebanhos brasileiros. A lactação é muito curta e quando essa vaca seca antes da hora, antes dos 60 dias para parir, ela seca no meio do caminho, você vai acumulando vaca seca no processo. Então eu tenho que trabalhar o período de lactação através da melhoria da persistência do meu rebanho. Eu tenho que trabalhar também o intervalo entre parto, que é o fator de divisão aqui. Eu tenho que baixar, eu tenho que trabalhar a reprodução, eu tenho que melhorar isso. E quando eu tenho uma vaca aqui que dá leite 305 dias, 10 meses, e o intervalo entre parto de 12 meses, eu pego aqui, período de lactação 305, divido por 365, que é o intervalo, multiplico, dá 83% de vacas na lactação. Eu tenho que trabalhar acima disso. Então eu tenho que trabalhar melhorando isso aqui, persistência do rebanho, reprodução, estruturação do rebanho. Só que não é só isso. Quando eu ponho mais vaca na fazenda, eu preciso trabalhar melhor o uso da terra, senão não cabe, senão não tem comida. Não adianta eu encher de vaca lá e não deixar essas vacas passar fome. Isso aqui está ligado diretamente ao aumento da taxa de lotação, né? Que é a produção de comida, e com isso eu consigo manter o número maior de animais na propriedade, de vacas na propriedade.
Então, para eu ter isso, eu tenho que trabalhar isso aqui, ó. O resto é bobagem. O resto é coisa pequena. Nós vamos melhorar, nós vamos evoluir. Tem uma série de índices além disso aí, que nós temos que trabalhar. Mas o que vai pôr dinheiro no troço é isso aqui, ó, vacas na lactação, que depende disso. Sem isso, esquece que pode tirar renda. Ah, mas eu estou fazendo melhoramento, eu estou mandando, está aparecendo lá um carrinho lá para mim que faz lá protocolo, que emprenha as vacas, com semi-sexado. Mas, meu amigo, se a vaca está passando fome, você vai no Mato Grosso do Sul, lá, a vaca de 3 litros de leite, o cara faz protocolo em vaca de 3 litros de leite, para ter melhoramento genético. Ah, porque a empresa manda um carro aí. Rapaz, mete um touro Nelore nessas vacas, meu filho. Gera dinheiro e compra outro, manda isso aí embora. Você vai melhorar uma vaca de 3 litros de leite, você vai demorar quantos anos para você chegar no rebanho? Do jeito que você precisa. Só vai estão passando fome, você está preocupado com o protocolo? Mas é o técnico. É o técnico. Aí depois a gente fala assim, o produtor não acredita no técnico. Certo, ele tem de doido, aí se ele acreditar, ele quebra. Então o bicho está mais escaldado, que agora nós temos que mudar a nossa postura. Ele tem que chegar lá e propor coisa que faz sentido, que realmente vai mudar a situação dele. Então a gente tem que trabalhar esses fatores aqui, para a gente aumentar isso aqui, vaca na lactação por hectare. E a gente vai ver o impacto que causa no sistema. Só que é uma fazenda em Santo Antônio da Platina, a gente começou a trabalhar lá em 2006, o produtor tinha 1,06 vaca na lactação por hectare. Você pegava a média de 2006 de vaca na lactação, dividiu pela área, deu 1,6. E a produção dele era isso aqui. E à medida que o trabalho foi sendo feito, em 2013 ele já estava com 3 vacas na lactação por hectare. E aí a produção subiu junto. Pois mais vaca na lactação produziu mais leite. Produziu mais leite, gerenciou o negócio, ganhou mais dinheiro. Vamos pegar o caso de alguns produtores aqui. Família Arce, o Xanxerê, Cassiano é o técnico. Levanta a mão aí, Cassiano. Cadê? O Cassiano tá ali, ó. Tá aqui, ó. Não, esse cara aí, eu acho que é mentira esses números. Aí pega lá, liga lá e vai lá visitar o produtor. Ele recebe todo mundo lá, familiar, ó, os 2 irmãos, o pai, as famílias envolvidas. Tá aqui, ó, a situação da fazenda, as áreas de pasteiro de pioneiro, as áreas de tifto, milho para silagem. Uma parte do rebanho é Jersey, a grande maioria é holandês, 80% do rebanho é holandês. As vacas em pasteiro, isso aqui era de tifto, irrigado. Ah, mas para que irriga? Não chove? No Santa chove. Só que o que tem acontecido ultimamente? A gente tem tido uma concentração cada vez maior da chuva. Você tem aqueles pé d'água que vem arrebentar tudo, depois fica 15, 20 dias sem chover. Por isso que a gente tem trabalhado com irrigação. Situação dessa propriedade. Inicialmente usando 65 hectares, lá em 2010, o trabalho começou em 2009, 2010 já era o primeiro ano de trabalho, a gente fechou o primeiro ano. A produção média de 2.800 litros, 137 vacas na lactação. Quando a gente dividia a quantidade de lactação pela área, vacas na lactação pela área, 2,11 vacas na lactação por hectare. Nesse último ano, aumentou um pouco a área, praticamente dobrou a produção, saltou para 200 vacas na lactação e aumentou vacas na lactação por hectare. Agora, de 2,1 para 2,67 vacas na lactação por hectare, o que muda numa fazenda? Muda isso aqui, ó. Aqui é o que a gente viu que implica no cálculo das vacas na lactação, muda isso. Ele aumentou 0,56 vacas na lactação, que é a diferença do que ele obteve de 2014 para 2011, vezes 75 hectares, 0,56 por hectare, vezes 75 hectares, que é a área que ele usa, vezes 22,3, que é a média do rebanho, está aqui, ó, vezes 1,07, foi o preço do ano passado, em 365 dias ele acrescentou 365 mil reais de renda na propriedade, porque ele saiu de 2,11 para 2,67 vacas na lactação. Então é nisso que vai ter que trabalhar. É isso que gera renda no negócio. Fluxo de caixa dele, que é o que efetivamente eles colocaram no bolso lá em 2010. 301 mil reais, 2014, 872 mil reais. Trabalhando vaca e lactação no processo. Saindo de 137 vacas na lactação para 200 vacas na lactação. Ah, mas foi o preço que deu essa diferença. Não foi o preço. Você pegar aqui, ó, o preço dele era 82 em 2010, aumentou 30% para 2014. Só que a renda aumentou muito mais de 30%. A renda quase triplicou. Por quê? Porque você aumentou vaca e lactação por hectare. Quem põe dinheiro no negócio é vaca e lactação. Não é bezerro, não é novilha. Aqui o retorno sobre capital, no primeiro ano com a terra já, 2%. Nesse último ano, 7,3%. E aqui ainda tem 6% de remuneração do capital. Na realidade, ele ganhou 13,3%.
a gente desconta 6% como custo do capital que ele tem empatado no negócio e tem essa sobra aqui. Onde estava uma discussão aqui de que quando põe terra não ganha dinheiro, realmente na grande maioria das fazendas não ganha, não tem como. Quando você coloca a terra, arrebenta ali com os números. Mas à medida que você coloca eficiência no processo, você pode colocar terra, pode tirar terra, pode fazer o dia que você quiser. Martinho Marcon, aqui de Nova Laranjeira, aquele produtor que começou a fazer mudas em bandeja, é o Barato que, levanta a mão aí, Barato. Barato que acompanha esse produtor, ali em Nova. Essa semana a gente passou nesse produtor com o pessoal que veio visitar a região. Familiar, o produtor, tá aí o Martinho, a esposa, sistemas de pastejo. Uma das coisas que vocês vão ver nessas fazendas que a gente tem trabalhado, não admite bagunça, relaxo, lixo, coisa amontoada, ou o cara trabalha direito ou não tem o que fazer. Está aqui até 2008, era a salinha de ordenha dele, salinha de ordenha dele hoje, ganhou dinheiro, dá para investir em conforto. Produção média do primeiro ano, 2014, produção atual, já chegou em 750 litros, quer chegar em 1000. Vou pegar alguns números dele aqui. Usava 17,8 hectares no início do trabalho, intensificou o processo, hoje usa 12,29 hectares, o resto da renda para soja. Você vê o que acontece quando o cara põe conhecimento. Tinha 11 vacas na lactação em 17 hectares, pulou para 30 em 12. Como que ele fez isso? Aumentando o porcentagem de vaca no rebanho, estruturando o rebanho. Ele só tinha 40% de vaca no rebanho. Vamos pôr mais vaca aqui para gerar renda. Colocou mais vaca, mas teve que trabalhar, melhorar ainda mais a reprodução aqui, ó, para ter mais vaca na lactação. Produção por vaca, temos que melhorar a produção por vaca. Tem mais vaca na lactação, mas ainda dá para melhorar. Saiu de 12 litros de média para 22. Produção diária, aumentou vaca na lactação, saiu de 126 litros para 674. A produtividade foi junto, em torno de 19 mil litros por hectare ano. E aí o que acontece? O fluxo de caixa dele no ano, que era 5 mil reais, se divide por 12 dava 400 reais por mês. Hoje, esse último ano, 111 mil reais. Retorno era negativo sobre capital aqui, 16% de retorno sobre capital, considerando terra. Um outro caso aqui, eu vou acelerar um pouco, nosso tempo está encerrando. O produtor Taquarussu do Sul, do Rio Grande do Sul, Juliano, levanta a mão aí, Juliano. Está lá no canto, lá o Juliano, está o telefone do Juliano aqui. Gigs, intensificando o sistema de produção, família Urtigara, colocando animal de potencial, começou lá em 2010, 572 litros, 2014 dobrou a produção, hoje está com 1.200 litros, já chegou em 1.300, quer chegar em 1.500. Vamos ver os números desse produtor. 18 hectares de área, continua 18 hectares, dobrou a produção de 572 para 1.100 litros. Uai, mas como é que dobrou a produção se diminuiu o rebanho? Tinha 97 cabeças no primeiro ano para 93. Vai diminuiu o rebanho e dobrou a produção? Como que faz isso? Aumentando vaca na lactação no negócio. Pôs mais vaca no rebanho. Diminuiu a participação de bezerro e novilha e enfiou vaca para produzir. Melhorou a reprodução. Porcentagem de vaca em lactação em relação ao total de vacas. Com isso, tinha 35 vacas em lactação aqui nesse primeiro período, hoje tem 51 vacas em lactação. Com isso, quando a gente calculou vacas em lactação por hectare, saiu de 1,97 para 2,86. Melhorou a produção das vacas, a média era 16 litros, foi para 21. Produtividade da terra saiu de 11 mil litros, 12 mil litros para 22 mil. E aí o dinheiro vem junto. Fluxo de caixa, 147 mil, que é o que efetivamente ele colocou no bolso, nos últimos 12 meses de 2014. Teve um retorno de 18%. O que é esse retorno? De onde que sai isso aqui? Do lucro. O lucro não é o fluxo de caixa. Por quê? Porque daqui, na verdade, da margem bruta, que é a diferença do total de receitas e o custeio, a gente tira o custo da mão de obra desse pessoal. A gente trabalha com essas famílias em torno de 3 mil reais por mês de salário. A gente tira esse custo do salário, tira a remuneração do capital e tira as depreciações. E aí a gente chega nesse lucro aqui. Aí a gente divide o lucro pelo patrimônio e chegou sobre o retorno do capital. Então, ele teve um lucro aqui de 126 mil reais, que é 18% do capital. Em torno de mais ou menos 5 anos, 5 e pouquinho, se ele guardar esse lucro aqui, ele tem dinheiro para montar outra fazenda. E é isso que a gente tem que buscar nesse negócio. Buscar dinheiro, buscar renda. Outro caso aqui, esse caso aqui é absurdo. Aqui a família Planalto, a gente teve lá essa semana também, família Machado em Planalto, pertinho aqui. É o Judinei, levanta a mão aí, Judinei. Está ali o Judinei, falta 5 minutos. Está aqui a família Machado, o pai, a mãe, o Luiz, a Rose, os filhos.
molecada hoje já tá maior, essa foto aqui já de uns 4 anos atrás. Propriedadezinha pequena, bem caprichada, 8 hectares de área, começou com 8, é os 8 hectares que tem. Produção média no primeiro ano 140 litros, produção média na verdade a produção média de 2014 é um pouquinho maior de 719. A gente teve lá essa semana esses dados aqui, eu peguei com o Judinei, mas não atualizei. 704 litros de média, tinha 11 vacas em lactação, 12 vacas em lactação no primeiro ano, hoje tem 31 vacas na mesma área, o mesmo processo. Como é que melhorou? Aumentando a participação de vaca no rebanho, já era bom, mas melhorou. Melhorando a reprodução, 78% de vacas em lactação para 87%. Vacas em lactação por hectare, de 1,5 para praticamente 4 vacas em lactação por hectare. Esse produtor está chegando no limite do sistema de produção dele. A média de produção por vaca saiu de 12 litros para 22, de 2007 para 2014. Produtividade da terra de 6.500 litros para 34.000 litros. Esse cara aí está na primeira divisão do leite. Vocês acham que no mundo tem muito produtor que produz tudo na fazenda, que não entra nada de fora e que tem 34.000 litros por hectare ano? E a gente vai lá e fica olhando o produtor e você fala assim, caramba, bicho, isso aqui a gente só via na escola. E aí você se sente satisfeito porque você vê que na prática é possível obter aquilo que você via na escola. Precisa pôr conhecimento no negócio. Fluxo de caixa dele, primeiro ano 15.000, 103.000 em 2014, 103.000 aqui, ó. Está em torno de 8.500 reais de sobra. Retorno sobre capital de 6,2%, 18,9%. Considerando terra aqui, ó. Aqui cortou um pedacinho aqui do negócio. Ele fala, professor Vidal, não vou falar que é mentira, mas é difícil de acreditar. Só ir lá e ver. O professor do menino da faculdade fala, não, seu pai não tem 34.000 litros. Aí o Diego foi lá, viu, mediu, contou. Realmente tem. E fez alguma coisa de outro mundo? Potencial da atividade leiteira. Vamos comparar esse produtor que nós acabamos de ver com outras atividades. Se você pegar uma soja aí de 60 sacas por hectare, pôr 50% de margem e pagar para o cara 70 conto a saco, esse produtor vai produzir de lucro aqui, ou de margem, R$ 2.100 por hectare. Aí no mesmo ano ele plantou milho. 150 sacos por hectare, 50% de margem, R$ 30 a saco. Deu mais R$ 2.250 de sobra por hectare. Você soma tudo isso aqui, dá R$ 4.500. Aí quando a gente olha o leite aqui embaixo, desse produtor, dá R$ 13.000, R$ 3.700 por hectare ano. Você pega uma soja de um milho de um produtor fraco e de um preço ruim, e dá 1/3 do que o cara ganha com leite. Ah, mas tem que ser esse leite. Esse leite aqui, ó, que é o tradicionalzão, não dá nada. Ah não, mas o corte, agora o corte tá bom, tá? Então pega uma fazenda de corte 40 arroba por hectare, a média do Brasil é 5, vamos pôr uma de 40. 50% de mais, R$ 150 arroba, dá R$ 3.000 por hectare. Então o leite é competitivo, mas aonde que ele é competitivo? Aqui, ó. Aqui ele não é. No extensivão, no tradicional. Tá? Encerrando já, qual que é o nosso maior desafio? Quando você pega um produtor que nem esse, que é do Juliano também, o Ruth, que é ali de Bom Jesus do Sul, você chega lá, o cara tem 5 hectares, e aí lá em 2004, quando nós começamos com ele, ele falou assim, eu tenho 5 hectares e minha propriedade é essa, olha para cima. Aí você olha para cima mesmo. Eu quero aumentar o leite. Ah mas quanto que você produz hoje? 30 litros por dia. Né, Renato? Renato já foi nessa propriedade. Renato Pelés, ali da Confepar, que nos apoiou muito nesse trabalho, nos deu uma base aí, para a gente poder adquirir conhecimento e hoje está desenvolvendo esse trabalho. Aí esse produtor fala, eu quero produzir. O técnico não pode entrar no carro e subir dali, sair correndo, não, eu vou ali e já volto. Não, você tem que dar uma solução, mesmo que você não acredita. Não, dá para produzir. Mas dá que jeito? Vamos arrancar essa pedraiada daí, não tem só pedra na sua propriedade? Então começa a juntar pedra. Formou lá o primeiro sisteminha de pastejo, meio hectare de tifo, então 68 ainda, lá em 2005. Ah, quero aumentar, então tem que tirar mais pedra, mesmo. Na verdade, se é só pedra, tem que tirar pedra. Mais, tem que tirar mais pedra ainda. Tá vendo essa árvorezinha aqui, ó? Essa árvorezinha aqui, essa árvorezinha aqui, ó. O que muda? É o técnico que mudou? O técnico pôs conhecimento. Quem mudou foi ele. O vizinho dele está lá do mesmo jeito, cheio de pedra. O cara agarrou, o cara quer mudar. É esse perfil que a gente busca.
E aí vai evoluindo, irriga. Vamos plantar uma área de bombado? Mas aqui, Bom Jesus do Sul é divisa da Argentina, que tem geada. Planta lá em cima do morro, meu amigo, senão vai matar. Pânico morre com a geada. Tá ali, o técnico começou o trabalho, hoje é o Juliano que acompanha, o Rude, a família. Hoje o filho é gerente de banco, a menina está indo para a faculdade. Casinha deles. Aí tem que ir melhorando, né? Trabalhar para não ter, comprar um carrinho. Aí nós vamos melhorando. 30 litros de leite, a média de 2014, 271. Hoje está com 300 litros, já chegou em 426 e quer chegar em 500. Esse é o maior desafio nosso? Não, não é. O maior desafio nosso é arrumar parceria para poder trabalhar com esse cara. Porque esse cara com 30 litros de leite, esgotou, já encerrei. Esse cara com 30 litros de leite, esse cara vai conseguir pagar assistência técnica? Precisamos de parceria, para apoiar, como eu disse no início, o trabalho do professor lá do Wagner, o trabalho que a gente faz, o trabalho que a Roberta faz, que outros fazem aí, é para esse perfil de produtores. Mas não é só para esse, é por 5 mil também, basta ele querer. E aí nós vamos revolucionar o leite aqui no Sul. Mas revolucionar de verdade, não é revolucionar de... Vocês estão entendendo, né? E aqui, ó, quando a gente fala do pequeno, é o último slide, o professor Vidal resume bem a questão do pequeno. A análise do que ocorreu com a atividade leiteira ao longo do tempo revela que ninguém começou grande. Eu ontem ouvi alguém falando da Castrolanda aí, que há 50 anos atrás ninguém era grande. A não ser por herança, e que negar ao pequeno produtor a possibilidade de crescer e contribuir para o desenvolvimento do setor é ignorar a história de desenvolvimento da pecuária leiteira no mundo. Menosprezar um potencial latente e negar ao homem do campo, que vive ainda no estágio rudimentar de conhecimento tecnológico, a possibilidade de se inserir no mundo moderno e não sentir a necessidade de migrar para os centros urbanos, aumentando problemas sociais nas regiões de desenvolvimento. Então, o que a gente tem buscado é oferecer para quem quer. Quem não quer, o que a gente pode fazer é auxiliar no velório. Quem não quer, vai morrer, vai ser engolido. Mas quem quer, a gente vai mudar, estamos aí para isso. Estamos buscando parceiros que possam ajudar a gente nisso. Né? Os SEBRAEs de vários estados nos ajudam, e a gente espera que o SEBRAE daqui também possa nos ajudar. As empresas de Itaipu, os laticínios, o que tiver. E quando eu digo isso, eu não digo o nosso trabalho da Cooperativa Ideal. Eu digo de todos os trabalhos que realmente desenvolvem o produtor, que levam conhecimento para o produtor. Então, era isso que a gente tinha para mostrar. Eu agradeço a oportunidade. Marcelo, obrigado, excelente palestra. É importante desmistificar um pouco a questão do tamanho, de crescimento. A gente sabe que tem propriedades pequenas que produzem bastante e acredito que realmente o que falta é a gente conseguir colocar esse conhecimento técnico que às vezes está represado dentro das universidades, nos técnicos, e que a gente não consegue levar adiante, não consegue transferir tudo isso que a gente estudou e implementar. E para nós técnicos também às vezes é frustrante a gente não conseguir fazer isso, não executar e não mudar o perfil da produção, melhorar satisfatório para a gente verificar quando a gente consegue produzir, melhorar e ver a pessoa mudar de posição ou até mesmo incrementar mais a produtividade. Para quem está trabalhando do outro lado, a nossa satisfação pessoal, lógico, você precisa da rentabilidade, mas existe uma questão de satisfação pessoal. Obrigado, parabéns pelo trabalho, Marcelo.